Temos uma pergunta aqui. Ao falar sobre o ministério de João e o evangelho, o que Jesus declarou sobre a lei e sobre qual lei ele está falando? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre os sacrifícios? Então, nós vamos entender hoje sobre Lucas, capítulo 16, verso 16. Eu coloquei na tela para ficar mais fácil para a gente, e eu vou ler. Olha só como muitos cristãos, eles acabam se enganando aí com esse versículo, né? O versículo diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas, capítulo 16, verso 16. Então, o que dá para entender nesse versículo, né? A lei e os profetas, então quer dizer, a lei, e aí a lei a gente coloca num bolo só, a gente não divide lei moral, lei cerimonial e lei civis, né? A gente coloca a lei num bolo só, e aí nós colocamos os profetas, né? E aí fala assim, ó, duraram até João. Então, será que a lei durou até João? Será que a profecia, ela durou até João? Será que não existe profecia hoje, né? Então, como que nós vamos entender esse versículo, né, irmãos? Então, nós vamos conseguir entender esse versículo pelo o livro de Mateus, capítulo 11, verso 13, que vai falar também a mesma coisa de Lucas, porém vai falar com outras palavras. Então, eu queria passar aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, para a gente entender esse versículo, né? De Lucas, capítulo 16, verso 16. Em Mateus, ele vai falar assim, ó: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então já muda de cenário, né? Então, na verdade, não durou até João, profetizou até João, né? Então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Então, já em Lucas fala que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem que emprega força para entrar nele. Então, um estudo simples de teologia, a gente vai entender que a gente precisa comparar versículos, né? Então, por exemplo, o Evangelho, ele é escrito em 4 livros, né? Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se a palavra ela tem que se comunicar, não pode ter contradição, não é verdade? Então, para a gente entender por que colocaram esse duraram aqui, né? Se você pegar a sua Bíblia, e se a sua Bíblia for uma versão Almeida, ela vai colocar esse duraram de letras itálicas. O que isso quer dizer? Toda vez que na sua Bíblia tiver letras itálicas, é um acrescento ao original. Então, não é, na verdade, uma palavra original, é um acréscimo, né? Então, essa palavra duraram, de Lucas 16, 16, eles colocaram para ter contexto, né? Mas por que o tradutor ele colocou duraram, em vez de ter colocado profetizaram, né? Por quê? Porque a gente não sabe, né? Só sei que eles colocaram isso. Então, aí atrapalha nosso entendimento, né? Por quê? Porque dá a entender que a lei durou até João. Só que, na verdade, a lei e os profetas, eles profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus Cristo vem, né? Então, Jesus Cristo, ele veio. Então, essas profecias, essas leis, né? Que aí nós vamos ter que dividir aí entre lei moral e lei cerimonial, elas profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus veio, né? Então, como que eu vou profetizar o reino de Deus vindo ao mundo se Jesus já estava aqui, né? Então, eles profetizaram Jesus até João, por quê? Porque Jesus Cristo veio ali, né? João, ele foi o percussor aí, né? E aí Jesus Cristo ele veio e fez aí. Só que nós temos aqui uma versão da Bíblia, que é a nova versão internacional, a NVI. Algum dos irmãos pode até ter em casa essa versão. E nessa versão, Lucas 16, verso 16, vai dizer assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então, olha aí,
né? Essa versão, ela já diz profetizar, profetizaram, bom, né? Profetizaram, que é a tradução mais correta, a gente olhando para Mateus 11:13, tá? Então, a nossa pergunta aí, a gente já consegue responder ela, né? Ao falar sobre o ministério de João e o Evangelho, o que Jesus declara sobre a lei, né? E sobre qual lei eles estavam falando, né? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre a lei do sacrifício? Então a gente consegue ver que não era sobre os 10 mandamentos, era sobre a lei do sacrifício.